Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do porquê que o Marçal não foi para o segundo turno, tá? O Marçal disse que não foi para o segundo turno porque precisava chegar num campo de energia que era 21 ondas e não conseguir bater. A gente chegou em 18, não conseguimos entrar em outra onda e é assim que funciona. Que coisa, hein? E eu achando que era só ele ter mais voto que ele entrava no segundo turno. Não, aparentemente a coisa tem a ver com onda de energia. Olha que coisa. Eu vou te falar um negócio, hein, gente. Vocês estão amarrando, olha onde é que vocês estão amarrando o burro com esse cara, hein? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, mas, cara, eu não tinha como não falar disso. Isso é muito bizarro, esse tipo de coisa, né? Então, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, eu vou te falar um negócio. Eu entendo que as pessoas usem esse tipo de analogia de energia, campo de energia e não sei o que lá, para explicar alguma coisa para alguém que não consegue entender, né? Ou seja, o que eu acho que ele quis dizer com isso foi que, olha só, eu tentei ganhar a eleição, mas não consegui. Então a gente descarta aqui a possibilidade de ele ter feito isso de propósito, pelo menos segundo as próprias palavras dele, né? Mas caramba, precisava de uma analogia tão bizarra desse jeito, né? Que analogia bizarra. Olha só, ele falou isso mesmo aqui, ó. Tá aqui ele falando o caso das ondas de energia. Presta atenção. E tirem da cabeça de vocês. Nós não fomos pro segundo turno, não foi por causa de laudo, não. A gente não foi pro segundo turno porque o campo de energia que eu precisava chegar, que era 21 ondas, eu não consegui bater. A gente chegou em 18 e não conseguimos entrar em outra onda. E é assim que funciona. A gente foi mais longe que qualquer outra pessoa conseguiu chegar até hoje. Campo de energia de 21 ondas. Caramba, isso, ondas é o quê? É uma unidade de frequência? Ondas por que unidade de tempo? Que história estranha isso, né? Mas enfim, o que eu entendi dessa analogia que ele falou aqui é que, bom, olha só, eu me esforcei pra caramba, eu tentei o máximo e não consegui. Até aí eu entendo, isso aí eu consigo entender. Mas esse papo de 21 ondas e bateu em 18 e não conseguiu e coisa e tal, que papo de enrolação isso daí, né, gente? Eu vou te falar um negócio, realmente eu fico assustado com isso, porque eu vejo uma galera da direita embarcando na canoa desse cara e tomem cuidado com isso. Esse tipo de papo é papo de enganador. Eu não sei, pode ser que ele esteja usando só... Ele diz que ele é muito ligado em programação neurolinguística, né, que é né, você programar o seu cérebro e coisa e tal. E, de fato, a programação neurolinguística existe, mas ela tem uma capacidade muito menor do que as pessoas acreditam, né? Então você não consegue mudar totalmente a sua forma de pensar. Você consegue, de repente, se você for persistente, consegue mudar um hábito ruim seu, consegue melhorar alguma coisa na sua vida, mas essa ideia de que, não, se eu tiver o pensamento positivo, eu vou ter sucesso e coisa e tal... Gente, isso não existe, tá? Não existe. Infelizmente, o sucesso é uma coisa complexa pra caramba, envolve um monte de coisa, envolve um pouco de sorte, Eu sinceramente, acho que o Marçal perdeu por muito pouco, pode ter sido por sorte mesmo, por causa do laudo lá. Se ele não tivesse feito esse laudo, talvez não tivesse não tivesse perdido alguns votos no final e tivesse ido para o segundo turno, né? Eu continuo na dúvida se ele está sendo sincero ao dizer, né? Eu estou entendendo essa analogia dele, estou dizendo que, né, porque esse papo de campo de energia e chegar a 21 ondas, eu cheguei a 18, porra. Por favor, né? Isso aí é lorota, isso, né? Mas enfim, eu entendi que é uma analogia que ele fez. Eu tentei muito, mas cheguei quase, né? Eu tinha que chegar em 21% dos votos, cheguei só em 18% dos votos. Aí eu entendi. A onda que ele está falando é a porcentagem de voto que ele conseguiu, né? Apesar de que ele conseguiu 28% dos votos, né? Foi um negócio assim, não foi? Eu não lembro exatamente qual foi a porcentagem dele lá. Mas de qualquer forma, né? Como analogia, você pode entender. Mas, cara, precisava falar desse jeito, bicho? Que coisa ridícula. E tem uns outros vídeos aqui dele falando sobre esse caso aqui. Olha só isso. Eu acabei de aprender a nadar numa noite. Na outra noite eu estava dando aula. Sabe o que acontece? Vou na minha primeira prova de triatlo, chego em quinto lugar no nado. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu não sabia nadar. 15 dias antes dessa prova. Dediquei, me desbloqueei, eu fiz um processo de desbloqueio, eu entendo um pouquinho do cérebro, fiz a água virar um comigo. Eu falei, você é minha funcionária, você trabalha para mim, eu sou você é eu. E falei, você é tudo. Eu falei, 70% do meu corpo é água e como que eu não nado? Mas eu vou te falar, a coisa mais poderosa que eu fiz foi
ir atrás dos melhores caras que nadam. Depois eu aprendi a colocar o bumbum pra cima. Depois eu falei, essa orelha minha tem que ficar toda dentro d'água quando eu vou respirar. Eu não posso subir água demais, eu tenho que respirar aqui, ó, meia boca aqui, ó. Bom, isso aqui pode ser brincadeira, tá, gente? Eu não sei a origem desse vídeo, claramente estou fazendo uma piada com ele aqui, né? Mas segundo diz o pessoal aqui, é o discurso que ele falou mesmo lá da parada, né? Ele pode ter se empolgado no dia, pode ter falado uma besteira e coisa e tal. Não quero julgar o Marçal inteiramente por esse discurso que ele fez aqui. Mas a verdade é que, olha só, tem muita coisa apontando para coisas estranhas com esse cara, tá? Eu ainda estou tentando identificar onde é que o pessoal descobriu que esse cara é de direita, porque eu não vi nada de proposta de direita dele, eu não vi em momento algum ele falar em redução do Estado. Ele é um empresário, né? Mas isso não quer dizer nada. Tem um monte de empresário aí, muito self-made man aí, empresário que foi feito por conta própria e coisa e tal, com próprio esforço e não sei o que lá, e justamente que é de esquerda. Né? E que quando chega... Ó o Dória. O Dória chegou lá na prefeitura de São Paulo. O Dória é um cara muito bem empresarialmente, com muito sucesso, conseguiu muito sucesso nas empresas dele. Chegou lá em São Paulo, foi um dos prefeitos mais socialistas que teve em São Paulo. Então esse cara, essa coisa do cara ser um self-made man, coisa, não quer dizer nada no final das contas, em termos de ser de direita ou de esquerda, no final das contas, né? E esse tipo de papo do Marçal, cara, isso meio que me assusta, bicho, sinceramente. De novo, pode ser que seja um caso aqui que tiraram do contexto, não, isso aí foi uma... Ele estava fazendo uma brincadeira, estava fazendo uma piada e coisa e tal, né? E lembra, o que eu entendi é que ele terminou um triatlo, né? Um triatlo é uma coisa difícil. O triatlo, você tem a prova de corrida, a prova de ciclismo e a natação. Realmente é muito difícil, não é uma prova fácil de fazer. A natação, ele pode ter ido mal na natação e ainda assim conseguido terminar o triatlo num tempo bom, se ele fez as outras duas provas num tempo razoável. Isso costuma acontecer. Tem muita gente em triatlo, tipicamente você tem pessoas que são melhores numa das provas, né, e tentam compensar nas outras, né, você tem aquela prova que você é boa, que você ganha tempo, nas outras você tenta ser menos pior um pouquinho para chegar lá do outro lado. Agora esse papo de que aprendeu a nadar num dia e no dia seguinte já estava nadando, ensinando e coisa e tal, e virando um com a água. Sabe quem escreve essas coisas, cara? Paulo Coelho, bicho, o esquerdista do Paulo Coelho. Você leu os livros dele lá, como é que era o nome do livro dele? O Alquimista. O Alquimista é um livro legal, também acho um livro legal, mas, de novo, é um livro de ficção. Esse tipo de coisa, se você entende como ficção, acho bacaníssimo, né? Não porque eu fiz ali o momento que eu virei a pedra e coisa e tal, e eu virei um com o ar e com o vento, e daí eu consegui voar e não sei o que lá e coisa e tal. Mas como ficção é legal pra caramba, mas, cara, na realidade não é verdade, não. Tomem cuidado com esse cara, tá, galera? O pessoal da direita todo empolgado com o Marçal aí, olha, cada vez que eu começo a tentar achar aqui a explicação do Marçal, por que esse cara virou esse fenômeno da direita aí, de repente um monte de gente acreditando no cara, achando que o cara é fodástico e coisa e tal, e eu, sinceramente, eu não tô vendo esse cara na direita, não. Esse cara aqui é um esquerdista, esse cara é sócia. E pior do que isso, é um sócio enganador, é um cara que tá enganando as pessoas, né? Esse tipo de coisa que ele fala é típico coisa de culto, tá? Esse cara é um culto, ele tá fazendo um culto dele aí e o pessoal tá embarcando nesse negócio. E isso não é culpa das pessoas, não, tá? Realmente, existe um motivo pelo qual cultos fazem tanto sucesso, esses cultos malucos que inventam por aí, né? Porque as pessoas se sentem bem, elas se sentem acreditando numa notícia, numa informação nova, não, porque tem ondas de campos de energia, e você tem que chegar nas 21 ondas para ser um vencedor e não sei o que lá, e você tá nas 18 ondas e não sei o que lá. E as pessoas acham bacana um conhecimento novo e coisa e tal, só que é mentira. Não existe isso. Esse cara está usando palavras científicas para coisas que não têm sentido nenhum, né? Mesmo programação neurolinguística. Você pode melhorar algumas coisas, pode parar de beber, por exemplo, pode mudar algum hábito seu, pode. Existem técnicas de programação neurolinguística que você pode fazer pequenas coisas. Mas essa ideia de que você vai virar um vencedor e coisa e tal... E digo mais, esse pessoal que usa a própria fortuna para vender que é um cara de sucesso, isso é um perigo, tá? Porque muitas vezes isso é enganação. O cara não é tão rico quanto ele se coloca, ou pelo menos não era no início do processo, e acaba enriquecendo justamente vendendo curso de como ficar rico como eu, né? Mostrando a própria riqueza. Então desconfie sempre quando alguém mostra a própria riqueza para dizer que, olha, eu tive sucesso, fui um self-made man, coisa e tal. Ele conta essa história, que ele trabalhava num call center e de repente virou multimilionário, abriu várias empresas e coisa e tal. Eu não sei.
o cara pode ser legítimo, tá? É o que eu falo para vocês, ele pode estar usando esses termos aí apenas como mera analogia, né? Uma analogia que ele está usando aí pro evento e coisa e tal, mas eu ficaria com o pé atrás. Pessoal que está embarcando nessa onda, tomem cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.